Olá pessoal, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Luciano Souza e estou aqui com a mensagem de Deus para a sua vida. Estamos iniciando uma série aqui no canal chamada Apocalipse. Nós sabemos que a volta de Jesus é iminente e eu quero criar aqui conteúdos para nos esclarecer acerca da volta do nosso Mestre. Se você gosta desse tipo de conteúdo, coloque aí nos comentários. Também, se não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações, porque nós temos aqui muitos assuntos que vão ser importantes para que você compreenda o fim dos tempos. Eu quero começar falando sobre o princípio das dores, que Jesus relata em Mateus capítulo 24, versículo 8. Então eu quero que você assista até o final. Nós vamos ter vários dias aqui falando sobre isso, para que você aprenda e entenda à luz da Bíblia a volta de Jesus. Jesus comparou a proximidade da sua volta com a mulher prestes a dar à luz. A mulher começa a ter suas primeiras contrações, as quais vão aumentando. Isso vai indicar que a criança logo nascerá. Dessa forma, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, ou seja, os sinais, que são os princípios das dores, eles vão aumentando. Eles são visíveis na degradação do homem e na natureza. Você perceber como está o homem hoje, a falta de amor, você vai entender que nós já estamos vivendo um tempo terrível e difícil. Os sinais proféticos que eu estou falando referente ao princípio das dores, você vai ver em Mateus 24, você vai ver também em Marcos 13, vai ver também em Daniel capítulo 12, 2 Timóteo 3. Se você analisar todos esses textos, você vai ver que eles falam do princípio das dores. Mas de fato, o que é o princípio das dores que Jesus fala em Mateus 24, versículo 8? Jesus ele fala no seu sermão sobre o fim dos tempos. Ele compara a sua vinda, como eu disse aqui, com uma mulher que está prestes a dar à luz. E o princípio das dores ele está relacionado sim com as contrações iniciais que a mulher sofre. Mas ainda ela não vai ganhar o bebê, ela só está sentindo as contrações. E a intensidade vai aumentando de acordo com como se aproxima o momento do bebê nascer. Se nós lermos o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar o sermão profético do fim dos tempos, onde Jesus declara o que acontecerá no período chamado princípio das dores. Nós vamos ver que vai acontecer surgimento de falsos cristos, guerras e rumores de guerra, fomes, pestes, terremotos, perseguição aos cristãos, surgimento de falsos profetas, isso é, pessoas dizendo ser porta-voz de Deus, mas na verdade são falsos líderes, falsas igrejas, o esfriamento do amor na terra, na família, na sociedade, a pregação universal do cristianismo. Hoje nós vemos o cristianismo ele consegue atingir o mundo, dada a velocidade que nós temos da tecnologia, o ressurgimento da nação de Israel. Então nós vamos ver tudo isso, Deus reforçando que isso aconteceria. E nós vamos apresentar aqui um pouco de ocorrências, dessas ocorrências históricas, que vão nos fazer perceber a possibilidade de estarmos vivendo o princípio das dores, que é o que eu acredito que nós estamos vivendo hoje, o princípio das dores. Por exemplo, o surgimento de falsos cristos. Ao longo dos séculos, foram surgindo diversas pessoas que se intitularam o próprio Cristo, como o Reverendo Moon, um dos mais conhecidos e talvez bem-sucedidos, que teve milhões de adeptos. Além de pessoas que se intitulam ser uma reencarnação de Jesus e assim tornam-se falsos cristos. Jesus diz que muitas pessoas viriam em seu nome dizendo, eu sou o Cristo. Ou seja, pessoas trazendo uma nova mensagem para o mundo, como se fosse enviado por Cristo, mas pregam um cristianismo oposto à Bíblia, que é o relativismo e muitas outras coisas. A segunda coisa são rumores de guerra. Nós já tivemos aqui a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, tivemos a Guerra Fria, em 1947 e 1991, a Guerra Civil da Síria com crise dos refugiados, 2011, e atualmente no início de 2020 também tivemos uma guerra. Temos a tensão entre Israel e Palestina, desde 1890 e agora no início de 2020 também, e muitos outros. A grande diferença dessas guerras para do passado é que essas têm afetado o mundo todo devido à globalização. Nós estamos enfrentando aí algumas guerras que nós temos presenciado aí, da Rússia com a Ucrânia, e nós temos visto que isso tem afetado o mundo todo, afeta tudo, a economia, e as guerras que têm acontecido agora têm atingido a todos os países. São questões de alimentação, de energia, de suprimentos. Nós vemos
como o mundo tem sido afetado por guerras que agora têm atingido com maior intensidade. A fome, por exemplo, segundo o relatório das Nações Unidas, em 2019, 1 a cada 9 pessoas passou fome no mundo em 2018. E 26,4% das pessoas no mundo conviveram em 2018 com insegurança alimentar. Ou seja, não sabiam se teria o que comer no outro dia. Estamos falando aí de 2018, quando as pessoas viviam em condições normais. Agora vamos imaginar agora no ano de 2022 que nós estamos vivendo, como essas guerras têm acontecido, como estão as pessoas, como está o nível de fome. A questão da fome, nós precisamos entender isso, que a questão da fome vai aumentando a cada dia mais. É muito maior do que antigamente. Pestes. As pestilências já tomaram conta da história humana. Tivemos peste negra, tivemos cólera, tuberculose, muitas outras doenças que se espalharam, a gripe espanhola, a febre amarela, sarampo, muitas gripes, AIDS, a gripe do frango, e agora atualmente nós estamos aí convivendo com Covid-19, mas nunca tínhamos visto uma pandemia a nível global desse jeito. Muitas doenças atingiram ali alguns continentes, mas a Covid ela atingiu o mundo todo, uma escala global, todos se adequaram para combater essa doença. Os terremotos, nós observamos aí os dados estatísticos que têm acontecido nos últimos tempos, são assustadores. Há muitos vulcões entrando em erupção, vulcões que estavam há muitos anos parados voltaram a atividades e muitas outras coisas que eles estão acentuando a cada dia mais. Se você pegar e olhar os gráficos de vulcões, terremotos, você vai perceber que estão muito maiores do que antigamente. Perseguição aos cristãos. Nós sabemos que em muitos lugares os cristãos são perseguidos de forma física. Países que não aceitam a religião cristã e matam todos os missionários cristãos que se declaram. E nós sabemos que no nosso país, como o Brasil também, existe a perseguição no âmbito intelectual. As leis a cada dia vão sendo feitas para deturpar aquilo que é justo, aquilo que é sagrado. E a igreja, ela sim sofre a perseguição, mas em um âmbito diferente. Nós precisamos entender isso, que nós somos perseguidos quando nós defendemos a vida, quando nós defendemos aquilo que é justo, dado um relativismo que está tomando conta do mundo, do Brasil. A igreja ela é perseguida, nós precisamos enxergar isso. Existe uma falta de confiança generalizada de pessoas nos líderes religiosos cristãos. De forma vulgar, as pessoas taxam padres de pedófilo, pastores de ladrão ou estelionatários. Isso se deve ao inúmeros escândalos envolvendo essas lideranças, tanto no âmbito da moralidade como no desvio das ofertas dos fiéis e também devido à mensagem equivocada da teologia da prosperidade, onde pastores afirmam ser possível exercer uma relação de barganha com Deus, dando 100 ao caixa da igreja e recebendo 1000 de volta da dívida divina. Por questão de ética, não vamos apresentar nas referências das pesquisas reportagens acerca de fatos envolvendo líderes cristãos, pois o intuito aqui não é atacar essas pessoas, mas cabe frisar por meio de um panteão de falsos profetas que existem nesse mundo aí, pessoas se dizendo cristãos, mas não são. E nós temos que ressaltar aqui muitos escândalos que começaram de 2019 e nós temos visto aí que Deus tem levantado homens e mulheres para denunciar esses falsos profetas, mas isso é marca do fim dos tempos. O esfriamento do amor, gente, nós vamos pontuar aqui que o esfriamento do amor tem crescido num nível catastrófico. Você vê um monte de dissolução, um monte de divórcio tem acontecido, a família não tem valido mais nada, estão deturpando os valores familiares, estão querendo destruir o conceito de família e as pessoas não valorizam mais essa instituição chamada casamento. O número de divórcios no Brasil aumentou assustadoramente. A gente vê os filhos que matam os pais, pessoas que matam a outro por causa de R$1, por causa de coisas pequenas. A vida humana não tem valido mais nada. Nós vemos pessoas que invadem a igreja e matam pessoas que estão ali. A gente vê a morte de pessoas inocentes. E a gente vê como tem crescido a maldade no mundo. De pessoas que matam as outras, pai contra filho, filho contra pai. Isso é uma marca do fim dos tempos. É o princípio das dores. Nós temos visto também a pregação universal do cristianismo. Deus ele nos tem alertado nos últimos dias para pregar a sua palavra. E a igreja ela precisa entender isso. Hoje tem a internet e milhares de lugares as pessoas conseguem já ouvir a palavra de Deus. E a palavra tem crescido a cada dia mais. E as pessoas podem ouvir a palavra de Deus. Você liga a televisão, você liga o rádio, na internet, você tem a palavra de Deus sendo pregada, sendo falada. E nós temos que entender que
a mensagem tem chegado a muitos lugares. E isso também é a marca do princípio da dores. Assim como tem aumentado a maldade no mundo, mas também a palavra tem sido pregada veementemente. O ressurgimento da nação de Israel. Nós sabemos que a nação de Israel, em 1948, conquistou seu direito de Estado. A nação, ela se intensificou e ela se consolidou. E desde então, o povo de Israel, eles querem voltar a fazer o que seus rituais como faziam antes. E uma das coisas que nós vamos ver Israel ainda construir é o terceiro templo. Eu tenho certeza disso. Eles têm já um instituto do terceiro templo, e eles têm já todos os materiais para construir o terceiro templo, exceto a Arca da Aliança. Mas eles têm todos os materiais para construir o terceiro templo. Nós sabemos que o anticristo ele vai se assentar nesse templo, querendo parecer Deus, se chamando, se auto-intitulando Deus. Então nós precisamos olhar para Israel, que ele é a figueira. Israel é a figueira. Quando olhamos para Israel, que é o termômetro do mundo e é o termômetro também do fim dos tempos, nós conseguimos perceber que eles estão se mobilizando, porque eles sabem que o Mashiach, que eles acreditam que virá, que muitos acreditam que virá ainda, ele vai se assentar naquele lugar ali. Mas de fato é o anticristo que vai tomar o lugar e vai enganar a muitos. E depois nós vamos falar aqui sobre o anticristo. E que esse assunto de hoje nós vamos encerrar por aqui. Eu sei que nós temos muitas coisas aqui, muitos desenvolvimentos para fazer aqui no canal sobre o assunto, mas não dá para esgotar tudo em um único vídeo. Então nós vamos continuar esse assunto aqui, depois falando sobre o anticristo, vamos falar sobre a grande tribulação. Eu quero que você fique aqui comigo todos os dias nessa série que vai estar espetacular, maravilhosa. Então eu preciso que você clique aí, ative as notificações, clique no sininho para você não perder nada desse canal. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus.